Amigas e amigos do Grupo Espírita Eunice Weaver, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Desculpem. Então vamos agradecer a nossa querida amiga Marcinha pelo convite que nos fez para que estivéssemos aí nesta noite, não exatamente presencialmente, mas estamos virtualmente, o que já é uma grande conquista, né? Nós tínhamos já agendado essa jornada aí na região presencial, mas infelizmente as coisas não aconteceram como nós prevíramos. E dessa forma fizemos, mas estamos fazendo assim virtual. E hoje é a nossa última palestra dessa jornada. E fico muito feliz de terminar aí no Eunice Weaver, onde estivemos o ano passado, se não me engano. E também agradecer a todo esse povo que nos ofereceu as ondas, né? As conexões para que nós pudéssemos passar esta semana aí. Então vou agradecer a Márcia, né? Pelo carinho todo, a toda essa rapaziada e essa moçada da hora de Birigui, a Kelly, Cleide, Cleusa, o Vanderlei que é de Bilac, mas tá sempre em Birigui também. A Márcia, aqui tá Vera, isso, Vera, a Beth, ao Marcos e a Cássia, ok, enfim, a turma toda, porque senão eu esqueço, menino de Deus, que é isso? E nós vamos caminhar aqui até umas 8h50 provavelmente, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Antes disso, eu gostaria de falar sobre o slide que eu coloco sempre antes, né, que é Espiritismo, emoção, alegria, conhecimento. Isso porque realmente o Espiritismo tem tudo isso para nos oferecer: a emoção, a alegria e o conhecimento. Como eu gosto de falar, acredito que nenhuma outra religião no mundo nos oferece o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. E é uma doutrina alegre, principalmente porque entendemos que não morremos, que só desencarnamos, o que já é uma grande coisa, não é? E também uma religião que nos emociona, porque o que eu mais gosto de ver nessa parte é quando as mãezinhas recebem as cartas que são mandadas do lado de lá pelos filhos que elas sabiam que estavam vivos, e que a carta é somente a confirmação escrita, porque a confirmação elas já tinham isso em mente. Ok, meninos e meninas, e a nossa conversa de hoje é esta: trabalhadores da esperança. Oh, meu Deus do céu! Trabalhadores da esperança é uma das duas parábolas em que Jesus mais chama a gente, né? Uma delas é a parábola do banquete de núpcias, e a outra é essa, o Trabalhadores da Esperança. E o Trabalhadores da Esperança é interessantíssima. Por quê? Porque também tem a outra parábola também, né, que é essa daqui, é baseada no quê? Essa parábola essa palestra Trabalhadores da Esperança é baseada numa parábola, né, numa dessas duas, as núpcias e os trabalhadores da última hora. Oh, Manolo de Deus! O Trabalhadores da Última Hora está em Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16.
E é interessante porque realmente é muita gente na parada, é muita gente que está falando, é muita gente que está participando, e é interessante sabemos o porquê disso, qual a finalidade disso. E a finalidade é simplesmente trabalho. Por quê? Porque o dono da vinha foi buscar gente para trabalhar. Eu só vou desligar o negócio aqui, que senão eu vou ficar meio doidinho aqui, ok? Deixa isso quieto aqui, que... Aí, pronto, deixa aqui, deixa aí quietinho. A Márcia vai respondendo daí tudo que vocês perguntarem para ela, ok? Então, essa parábola dos trabalhadores da última hora acontece por quê? Porque o dono da vinha queria gente para trabalhar, gente para tirar as uvas, e uva tem que ter um cuidado muito especial para tirar, não é de qualquer jeito não, é com esmero, é com delicadeza, é com tranquilidade. E ele sai bem cedinho de casa e vai até um lugar onde o pessoal ficava esperando ser contratado. Olha, ele sai de lá às 6 horas da manhã, Manolo de Deus, com barulho e tudo. Eu espero que vocês tenham ouvido aí, ok? Então ele sai às 6 horas da manhã, por quê? Porque tinha muita uva para colher, era uma propriedade grande, e ele precisava o quê? Precisava de gente. Então ele sai lá, pega aquele pessoal todo, pergunta, escuta aí, vocês querem trabalhar? Aí o pessoal fala, queremos, então vamos! Aí um fala assim, quanto ganha? Ah, porque é importante saber quanto a gente vai ganhar para fazer determinado trabalho, não é verdade? Então aí ele olha para o pessoal e fala assim, olha, eu pago 1 denário, tá bom para vocês? O pessoal fala, oba, vamos lá então, beleza. Aí foi, só que chegou, passou um pouco de tempo e o dono da vinha percebeu que não ia conseguir colher todas aquelas uvas com o tanto de gente que ele tinha lá. Então o que é que ele faz? Ele vai buscar mais gente. E ele vai que horas? Na terceira hora, 9 da manhã, depois ele vai de novo ao meio-dia, depois às 3 da tarde de novo, até que ele chega às 5 horas da tarde. Oh, meu Deus do céu! Então veja, ele foi às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, ofereceu para todos 1 denário. Vocês querem trabalhar? Ofereceu 1 denário. Nesse que está aqui às 5 horas, ele fez a mesma coisa, mas era tarde já. Aí ele chega e fala assim, escuta, por que vocês estão aí sem trabalhar? Aí um deles fala assim, porque não teve ninguém que veio para nos assalariar. E aí o dono da vinha pergunta, e vocês querem trabalhar? Aí o pessoal falou, opa, claro que nós queremos, então bora lá. Isso é 5 horas da tarde. Quando foi 6 horas da tarde, ó, o barulho para acordar, 6 horas da tarde. O dono da vinha chama o capataz dele e fala assim, olha, paga o pessoal. Aí o capataz falou assim, mas quanto que eu vou pagar? Falou assim, você paga 1 denário para todo mundo. Por quê? Porque foi isso o que o dono da vinha pensou. Quando ele contratou os primeiros, fez 1 denário. Os outros ele falou assim, o que for justo. E pelo trabalho que eles fizeram, ele resolveu pagar 1 denário para todos. Só que o pessoal que chegou aqui às 6 da manhã, ficou chateadíssimo. Por quê? Porque recebeu o mesmo que todos eles, está aqui.
Então aqui trabalhou menos e ganhou a mesma coisa. Aí começou aquele zum. Começa aqui, começa ali. E fala, o que é isso? Como é que é esse negócio aí? De você querer pagar a mesma coisa para esses que chegaram às 5 da tarde. Não, isso daí tá errado. Aquele burburinho todo. Aí o dono da vinha chamou o cara e falou assim, escuta, que tanto que você reclama aí? Ele falou, é assim, porque nós nos damos satisfeitos. Nós chegamos aqui às 6 da manhã e vamos receber o mesmo que esses chegaram às 5 da tarde. Isso não está certo. Aí o dono da vinha falou assim, como que não está certo? Quanto que nós combinamos que você ia receber? Um denário. Então, tá aí o teu um denário. Tá certíssimo, eu não estou sendo injusto com você. Só que os outros trabalharam tão bem que eu resolvi oferecer um denário para todos. Será que eu não posso ser bom? Será que você está chateado porque eu sou bom com as outras pessoas? Será? Faça meu favor. E olha, para de reclamar, porque senão você vai para um lugar onde haverá dor e ranger de dentes. Valeu! Manolo de Deus, que é isso? Quando a gente vê essa parábola, a gente fica se perguntando, Manolo, por que tanta gente? Meu Deus do céu! Como assim por que tanta gente? Porque é uma parábola que tem assim um outro negócio além da parábola. Não é só a parábola. Jesus nunca fala só a parábola. Ele fala outras coisas. E quem vai nos dizer por que tanta gente é nada mais, nada menos do que Agostinho. Manolo de Deus, olha ele aí com barulho e tudo. Ô louco, rapaz! Agostinho nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19 de 1862, ele nos fala: o planeta Terra chegou a um de seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Para aqueles que gostam de desastre, para aqueles que gostam de novidade, entendam que transição planetária não é novidade nenhuma. Já desde 1862 que Agostinho fala disso. Ele fala com todas as letras, ele fala que o planeta está se transformando. Vai passar de provas e expiações, orbe expiatório, para o quê? Para planeta de regeneração. E olha, ó o detalhe, as pessoas serão ditosas, felizes. Por quê? Porque a lei de Deus imperará. Se ligou? Qual é a condição para que nós sejamos felizes? Nada mais, nada menos do que a lei de Deus. E eu pergunto para você, qual é a lei de Deus? E a resposta é muito simples. A lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então veja que se nós quisermos ficar neste planeta, quando ele for de regeneração, nós temos que atender à lei de Deus. Manolo, mas por que o pessoal fala tanto de desgraça, fala tanto disso, fala tanto daquilo? Eu te digo, porque o pessoal junta transição planetária e o sermão profético sem atentar para o que está dizendo, para o que está escrito lá. São coisas que não dá para a gente falar sem entender o que está acontecendo, sem contextualizar o que está acontecendo. Por quê? Porque o sermão profético é alguma coisa assim muito parecida com o quê? Com o Apocalipse de João. É o mesmo esquema.
O Apocalipse de João é o sermão profético ampliado, colocado assim com mais coisas, com mais pompa, com mais circunstância, cheio de teretetê, cheio disso, cheio daquilo. Agora, Manolo, do que é que nos fala o sermão profético? O que é o sermão profético? O sermão profético, ele foi falado no Monte das Oliveiras e é o tal do discurso escatológico. Por quê? Porque Jesus teve 4 sermões que eles tratam aqui como sendo discursos, né? O mais famoso deles, sem sombra de dúvida, é o Sermão da Montanha. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é o documento mais importante que passou por este planeta. Sem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Manolo, o que é esse negócio de sermão escatológico? Eu digo, olha lá, escatologia. Teologia, a doutrina teológica das últimas coisas, como o juízo final, o reino messiânico, a parúzia. Ai, Manolo, só palavra difícil, nada. Juízo final, reino messiânico, isso é o quê? É o que eles tratam de escatologia, que é o quê? Fim de mundo. Mas não é fim de mundo. Por quê? Porque a parúzia, como eles dizem aí, a parúzia não tem assim como acontecer isso. Imagina que Jesus virá, sabe-se lá quando, para juntar corpos e espíritos e fazer o tal do julgamento final, o tal do juízo final. Gente, é um acontecimento assim que com certeza vai envolver todo o universo. Por quê? Porque quando a gente desencarna, nego, a gente vira molécula de novo, o corpo físico vira molécula. Nós não, claro, porque nós vamos para o lado de lá. E esse tal julgamento vai acontecer o quê? Quando nós chegarmos lá, porque a nossa consciência vai nos pedir contas. Veja, é a nossa consciência que nos pedirá contas, não é Jesus. Por quê? Porque, cara, não tem como ser feito isso. É totalmente contra a natureza. Aí fala assim, ai Manolo, mas para Deus tudo é possível. Eu digo, eu sei disso. Só que esse negócio de parúzia foge da maneira como Deus trabalha. Se ligou? Deus trabalha assim, na manha do gato. Deus vai devagar, devagarinho, tipo o Martinho da Vila. Tem 15 bilhões de anos que ele está construindo o universo, pelo menos essa parte conhecida, não é? E nós percebemos que ainda não acabou. Por que não acabou? Porque literalmente fica tudo diferente a cada ano. As posições vão se modificando e nós vamos atualizando, ok? Então, fim de mundo já era, não tem como acontecer. Não se iludam com datas, é bobagem. E olha, Manolo, o que é que fala o sermão profético? Isso é pra gente perceber que realmente não é fim de mundo. Se liga, fala do quê? Da era de transição, do versículo 6 ao 26, porque o sermão está todo no capítulo 24, e da era de regeneração, do 27 ao 31. Ah, Manolo! E como é que isso tudo aí começou? Ah, eu vou te contar. Jesus estava passeando com os discípulos no templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém era alguma coisa espetacular. Era alguma coisa assim que, rapaz, encantava todo mundo, ficava boquiaberto. E quem não fugiu dessa regra foi Pedro. Se liga em Pedro e veja o que é que esse homem pergunta para Jesus. Olha lá, olha Jesus, e agora veja como é que tudo começou. Pedro fala para Jesus assim, nossa Jesus, é a minha gatinha que pulou. Olha que coisa maravilhosa que é isso.
E aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você está vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Esse é o capítulo 24, logo no comecinho, versículos 1 a 3. Pedro fica impressionado por isso e fala assim: nossa, o Barbudinho está dizendo que isso aqui vai acabar. E a coincidência das coisas fez com que no ano 70 Roma simplesmente botasse tudo aquilo abaixo, como diria minha amiga Armênia, na chão. Ah, Manolo, aí como é que ficou? Nossa, o Barbudinho tem poder, o Barbudinho tem poder, isso aqui vai acabar, meu Deus, vamos ficar de olho. E aí começou essa conversa de que o sermão profético previa o fim do mundo. Kardec na Gênese nos diz com todas as letras que realmente não é fim de mundo, mas sim um fim de ciclo, um fim de tempo, um fim de era, um fim de época. Ok? E olha só que interessante. Do que ele fala? O sermão profético vai falar o quê? Dos sinais precursores. Olha, abalos sísmicos, alterações da natureza. Ele nos diz que civilizações desaparecerão também. Eu pergunto a vocês, abalos sísmicos, novidade? Claro que não. Todo mundo já viu notícia de um terremoto. Aos tempos de Jesus, e isso nós temos que entender, contextualizar, era mais difícil. Por quê? Porque as notícias não chegavam assim, com tanta facilidade, com tanta rapidez. Mas elas chegavam, meio assim, porque no meio do caminho se perdia. E alterações da natureza? Me fala, alterações da natureza. Desde que nós estamos passeando por este planeta, nós modificamos a sua cara, nós modificamos a sua natureza. Por quê? Porque o ser humano, ele é modificador por natureza. Então nós pensamos e vamos buscando melhora em tudo que nós fazemos. Então nós somos os objetos que mais modificaram a natureza. Muito mais do que terremoto, muito mais do que meteoro, muito mais de tsunami. Nós, seres humanos, mudamos a face do planeta. E as civilizações que desapareceram? Isso é natural. Onde estão os egípcios hoje? Opa, claro que não são esses que estão no Egito de agora. Os maias, os astecas, não são mais eles. Então, é uma questão do quê? É uma questão de tempo, de entender que o tempo tudo muda. Por quê? Porque tudo tem data de validade. E olha outra coisa interessante que está nesse sermão profético. O evangelho será pregado em todo o mundo. Ah, Manolo de Deus, quer dizer que vai virar todo mundo cristão? Não é isso. E vamos deixar isso bem claro logo do começo. É para quê? Para que nós tenhamos conhecimento do quê? Do que o evangelho nos oferece. O que o evangelho nos oferece é importantíssimo para todos. Mas guardem bem essa coisa na cabeça. Todas as religiões nos falam de coisas boas. Então, teoricamente, todas as religiões são boas novas também. E nós temos que tomar consciência disso tudo. Não dá para que nós fiquemos pensando em fim de mundo simplesmente porque Jesus nos diz que quando todo mundo souber das boas novas, todo o planeta vai estar diferente. E não é destruição
porque se fosse destruição, Jesus não nos teria falado da terceira bem-aventurança. Ah, Manolo de Deus, como assim? Como assim? O que é a terceira bem-aventurança? Se liga só para você ver. A terceira bem-aventurança é essa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Agora é uma perguntinha básica, gente. Perguntinha basicona. Como é que eu vou herdar se não vai ter? Se Jesus nos diz que os mansos herdarão a terra, é porque literalmente a terra não vai acabar. Por quê? Se ela é a herança, como é que vai ficar? Como é que é isso? Então, quer dizer, ele fala que nós vamos herdar, mas na verdade nós não vamos herdar. Cara, põe na cabeça, Jesus é o espírito mais elevado que já passou por este planeta. Não tem uma única reclamação contra Jesus no site Reclame Aqui. Tem? É claro que não tem. Por quê? Porque Jesus não é fake, meu amigo. Jesus é fato. Se ligou? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se Jesus diz que os mansos herdarão a terra, é porque simplesmente a terra não acabará. Manolo, mas então me explica que negócio é esse de manso. Eu pergunto a você, quem são os mansos? Os mansos são o quê? Aqueles que não cometem violência, aqueles que não cometem injustiças, aqueles que simplesmente acatam, aqueles que simplesmente são resignados e aqueles que procuram levar a vida da melhor maneira possível. Então, esses ficarão aqui. E quanto a estes? Briga de torcida, assaltos, marginais, os grandes traficantes. Manolo de Deus, é claro, porque é lógico que nós temos que entender que muitos dos que estão aqui neste slide talvez não tenham tido as oportunidades que muitos de nós tivemos. Talvez não tivessem tido escola, talvez não tivessem tido, sei lá, oportunidades melhores. Não justifica nada disso, eu sei, mas nos pede um pouquinho de compreensão, porque afinal de contas, nós somos frutos do meio e, é claro, das ações que nós tomamos dentro desse meio. Então, essas coisas aqui todas, não vão ter lugar num mundo de regeneração, por uma questão simples. O que é que Agostinho falou? As pessoas serão felizes, por quê? Porque a lei de Deus impera. E a lei de Deus, nós já sabemos, é amar a Deus e amar ao próximo como nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Manolo, para onde vai esse povo? Eu digo, esse povo vai para um outro lugar. Olha onde? Se liga. Ah lá, esses violentos irão para outros planetas. É questão simplesmente de afinidade. Ah, Manolo, mas eles vão sofrer muito, eles vão chorar muito. Eu digo, cara, não vão sofrer nem mais nem menos do que estão sofrendo por aqui. Por quê? Porque eles vão para um lugar que está
literalmente de acordo com o quê? Com o que eles pensam. Eles pensam que o bom da vida é esse, é achar que está tudo errado, é achar que ninguém tem direito de ser diferente. Percebeu? É pensar mal das outras pessoas. Isso também é violência, não é só violência física, não é só a violência que se comete dentro de um lar, por exemplo, onde 90% das agressões que as mulheres sofrem, ou mais que as mulheres sofrem e que as crianças sofrem, são feitas dentro do lar. Se ligou? Não é só isso. É também aquela violência que nós colocamos com o nosso pensamento. Ah, Manolo, eu tô te dizendo. Cada vez que a gente pensa mal de uma pessoa, nós jogamos tanta coisa ruim na vida deles que a gente não acredita. Então, esse pessoal simplesmente vai para um outro planeta. Um planeta que esteja de acordo com o quê? Com a maneira como eles pensam. Porque é simples, é a lei de atração. É a lei que nos mostra que nós colhemos o que plantamos. Pura e simplesmente. Não dá para colher banana se eu estou semeando abacaxi. Não dá para colher manga se eu estou semeando pera. Se ligou? Não dá para colher amor se eu só semeio violência. Não tem lero-lero, nem vem cá, que eu também quero. Percebeu? Esse é o nosso grande lance. Esse é o nosso grande lance. E nós precisamos nos orientar para quê? Para ficarmos por aqui. Ai, Manolo, é verdade. Como é que eu faço para ficar aqui? Ah, se ligou? Como é que eu faço para permanecer nesta grande vinha de Deus? Nesta grande fazenda? Nesta grande plantação onde Deus nos coloca todos a trabalhar? E aí nós vamos ter que entender o quê? O que Agostinho falou. Se ligou? E nós temos que transformar esta nossa caminhada pelo planeta Terra neste momento tão importante e fazermos como fazem os nossos queridos budistas. Nós temos que dividir em 3 passos. O primeiro passo, se liga! Valorizar e agradecer. Ah, Manolo! Valorizar e agradecer o quê? Me fala. A reencarnação que nós estamos tendo. Ah, Manolo de Deus, por quê? Imagina só que nós somos no planeta hoje em dia quase 8 bilhões de habitantes. Se ligou? Quase 8 bilhões de habitantes. E do lado de lá são 3 vezes mais, ou seja, dá quase 24. Nós temos assim 32 bilhões de habitantes entre encarnados e encarnados. E a coisa tá braba. Por quê? Porque, cara, todo mundo quer aproveitar este momento. E nós estamos aqui. E a pergunta é o quê? Por que nós? Porque, cara, a hora que nós percebemos que o planeta Terra era o planeta da vez, nós tratamos de agitar o nosso network inteirinho. Aí nós pegamos nossos mentores e falamos, cara, eu tô dentro, você trata de me colocar nessa batalha aí, porque eu quero ficar aqui, vai lá, promete, eu cumpro. Se ligou? Aí encarna e pensa o quê?
Pensa que ganhou na loteria espiritual. Fala, nossa, estou aproveitando este momento lindo do planeta. Ganhei na loteca do ano novo espiritual. Tonto, ganhou nada. Opa, nós imploramos para estarmos aqui. E é por isso que nós temos que valorizar e agradecer. O quê? A reencarnação que nós estamos tendo. Valorizar como? Fazendo desta encarnação a melhor encarnação da nossa vida. Nós podemos usar encarnação e existência, é a mesma coisa. Fazer desta existência, desta encarnação, a melhor que nós já tivemos. Por quê? Importante. Porque nós sabemos tudo que está acontecendo. Aos tempos de Jesus também foi importante, não foi? Só que nós não percebemos. Nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. E aí aquilo passou assim de boa. Fala, nossa, esse barbudinho fala umas coisas da hora, hein? Vixe Maria, que bacana. E atiramos pedra na cruz, né? E apedrejamos gente. Olho por olho, dente por dente, ele falando uma coisa e a gente fazendo outra. Até hoje. Então nós temos que entender que não dá para continuar do mesmo jeito que nós éramos. E é por isso que nós temos que mudar. E esse é o segundo passo. Por quê? Porque para mudar, eu preciso me conhecer. Manolo, não é que é? É claro que é. Me fala, como é que eu vou mudar se eu não me conheço? Agora, quem que eu conheço bem? Conheço bem o meu vizinho. Ah, mas nossa, aquilo lá não vale nada, vixe. Vixe Maria, aquilo lá não vale nada, Manolo. Cara, cada vez que você fala que ele não vale nada, você está se identificando com ele. Por quê? Porque a gente só reconhece os defeitos dos outros porque nós os temos dentro de nós. Então, ao invés de me preocupar com o vizinho, eu tenho que me preocupar comigo. Autoconhecimento. Isso quer dizer que eu tenho que olhar para mim. Manolo de Deus, eu tenho que olhar para mim. Ver o que eu tenho aqui dentro. Porque eu tenho coisa boa também. Mas eu tenho coisa que eu preciso mudar. Que eu preciso tirar de dentro de mim. Manolo, como é que eu tiro uma coisa que não é tão boa e boto uma coisa boa dentro de mim? Pelo exercício. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? É sim, é só pelo exercício que nós conseguimos. E para isso, nós temos que descobrir dentro de nós as coisas boas que nós temos. As coisas boas que nós temos que nos conhecer, temos que olhar para a gente incansavelmente. Para quê? Para que tudo isso se interiorize dentro de nós. Para que nós, através da descoberta dessas coisas, nós possamos ir lançando luz dentro de nós e conhecendo o quê? O nosso interior, a nossa natureza. Rapaz, tem gente que não consegue se aceitar como sendo uma pessoa de pavio curto, por exemplo. Por quê? Porque fica difícil. Por quê? Porque já está dentro do centro espírita. Por quê? Porque chega lá no centro espírita e precisa ficar disfarçando. Por quê? Porque tem que ficar quieto, não pode xingar todo mundo, mas sai de lá. Nossa! Na primeira fechada já deixa pra lá tudo que recebeu no centro espírita. Por quê? Porque se ilude. Porque pensa que é milagre. E não é milagre. É trabalho, é mudança. É admissão de sentimentos. Como é que eu me sinto em relação a algumas coisas? Isso é importante demais.
Porque não é milagre. Então nós temos que ir descobrindo o que nós temos dentro de nós. Para quê? Para que nós consigamos efetivar a mudança que temos que fazer dentro de nós. Porque não adianta querer mudar o marido. Ah, Manolo, não adianta não, não adianta não. Bem, sinto muito dizer, viu? Não adianta. Manolo, e a minha mulher, será que eu consigo mudar? Também não, meu anjo, também não. Pode esquecer. Por quê? Porque, cara, nós todos somos espíritos únicos, histórias diferentes, tudo diferente. Então como é que eu quero que uma pessoa pense da mesma forma que eu penso? Fala pra mim. Ah, não tem. Se ligou? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que olhar muito para nós mesmos, porque não tem outro jeito para que nós possamos dar o nosso terceiro passo. E o nosso terceiro passo é a transformação. Ah, Manolo, assim é milagre, não é? Todos esses passos estão em sugestão didática. Nós temos que fazer o passo a passo, mas não é de uma hora. Se nós chegarmos no terceiro passo assim, como milagre, a gente vai pensar que isso foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, que aconteceu com Maria de Magdala, que aconteceu com Pedro, que aconteceu com João, que aconteceu com Judas, que aconteceu com esse, com aquele. Não, não foi milagre. Aquele era o momento que todos eles tinham trabalhado demais para chegar com Jesus e mostrar-se realmente como eles aproveitaram as reencarnações. Então, essa nossa transformação não é milagrosa, mas nós temos que ir fazendo aos poucos também. Nós temos que ir nos transformando, sentimentalizando o quê? O conhecimento que nós já temos. Porque, cara, todo mundo que vai num centro espírita já sabe muito mais do que sabia antes, do que sabia quando estava na igreja católica, do que sabia quando estava num templo evangélico, do que sabia quando estava num templo budista. Por quê? Porque o espiritismo é o primeiro slide, é alegria, é emoção, é conhecimento. Se ligou? A hora que a gente chega no centro espírita, nós começamos a receber tanta informação que muitas vezes nós nos perdemos porque não conseguimos colocar tudo em prática. E aí o que acontece? A gente desiste. Por quê? Porque pensou que o centro espírita ia fazer milagre com a gente. E centro espírita nenhum faz milagre. Por quê? Porque tudo tem que passar por aqui. Se eu quero me transformar, eu tenho que sentimentalizar o conhecimento. Ou seja, tirar daqui e trazer para cá. Manolo de Deus, isso é difícil. É claro que é, meu anjo. É claro que é. Eu faço uma perguntinha muito simples nessa hora. Alguém do lado de lá nos falou que ia ser fácil? Falou? Claro que não. Porque o pessoal de lá sabe que a coisa vai ser barra. E eles nos avisam. É que nós somos tontos demais. Nós somos tontos demais. O que é que a gente quer fazer? A gente quer resolver tudo de uma hora para outra. E aí traz um monte de desafios dos quais a gente não vai conseguir vencer numa única encarnação. Aí a gente traz, conversa lá, acerta lá com mulher, com filhos, com cunhado, com sogro, com sogra, com genro, com nora, e fala, não, agora vai, eu quero resolver tudo. O que acontece?
se perde no meio do caminho. Por quê? Porque vai para o centro espírita e não consegue viver o discurso. Não consegue viver. Por quê? Porque não sentimentalizou, ainda não se transformou. Ai, Manolo, quer dizer que eu não tenho chance de ficar aqui? Claro que tem, tonto. Claro que tem. Claro que tem. Nós não matamos, nós deixamos as pessoas pensarem como elas pensam. Nós não ficamos brigando por causa de time. Fica. Mas não chega às vezes de fato, né? Só de boca. Já é alguma coisa. Percebeu? Mas vamos começar a sentimentalizar? Vamos começar a entender que cada pessoa tem direito de ser o que ela é? Isso é o que o Espiritismo nos indica. Então nós temos que começar a viver o discurso. Ai, Manolo, tem que ser rápido. Eu digo, cara, o mais rápido que nós conseguirmos. Por quê? Temos tempo, normal. Dá para ficar aqui. As datas que estão assim apontadas nos mostram 2057, 2060, 2062. Beleza. Vamos esquecer as datas e vamos nos preocupar com a nossa mudança, com a nossa transformação. Vamos começar primeiro a entender que as pessoas são o que são. Isso é importante demais. Todos, inclusive nós. Só que todos nós encarnamos com um único objetivo: melhorar. Ah, Manolo de Deus, se ligou? Se é para melhorar, eu tenho que melhorar. Ai, Manolo, quanto que eu tenho que melhorar? Isso vai de cada um. Pode ser um tiquinho assim, ou pode ser um tantão assim. Cada um caminha do jeito que lhe convém. É a parábola dos trabalhadores da última hora. Teve uns que chegaram lá e ficaram o dia inteiro. Por quê? Porque tinha tempo para ficar o dia inteiro. Agora quem não tem, quem chegou na última hora, teve que correr. Teve que viver mais rápido. Teve que trabalhar melhor. Teve que colocar todo o seu sentimento no trabalho. Teve que viver o discurso. Ah, eu sou colhedor de uva. Ok? Vá na vinha e mostre que você é um colhedor de uva. Por isso que o salário foi o mesmo. Porque quem chegou primeiro teve tempo, foi caminhando, beleza. É o mesmo salário, você vai ficar no mundo melhor. Quem chegou por último teve que mostrar que realmente estava mudado. Teve as oportunidades que precisava e aproveitou. E viveu o discurso. Isso é importante. Na nossa medida. Sem esperar milagre, mas caminhando sempre firme. Ai, Manolo, graças a Deus então que não é fim de mundo. E não é mesmo, porque no próprio sermão profético está escrito lá no capítulo 24, versículo 14. Se liga, o reinado da paz se instalará efetivamente a partir da regeneração, quando o evangelho do reino for proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. E aí a gente besta, né? A gente fala, aí, tá vendo, Manolo? Todo mundo vai virar cristão. Eu digo, calma, menos. Por quê? Porque o evangelho do reino, esse evangelho tem uma finalidade. O evangelho de Jesus, a essência do evangelho de Jesus é uma só: o amor. E ele nos diz isso dizendo: Deus é amor. Essa é a essência. Isso toda a religião fala. Se ligou?
Então nós temos que entender que quando todos nós soubermos o que é o amor, aí viveremos num mundo de regeneração. E aí se liga João. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Está em João capítulo 10, versículo 16. Você fala, aí Manolo, tá vendo? É Jesus o pastor e nós somos as ovelhas. Ah, que lindo! Quem falou, tonto? Se a essência do evangelho de Jesus é o amor, o pastor só pode ser o amor. Se ligou? Não tem outra forma de entender isso. Não é pessoa, é sentimento. É coletivo. É o amor. Se ligou? Quando nós conseguirmos entender isso, aí nós entenderemos a parábola dos trabalhadores da última hora. Olha o que o Henry Heine nos fala. Barulho para acordar, valeu? Olha lá. O belo dogma da reencarnação eterniza e define a filiação espiritual. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 3 de 1863. O Henry Heine era um poeta quase não contemporâneo de Kardec, que desencarnou próximo à codificação e rapidamente veio para oferecer esse depoimento. Ou seja, nós não vamos mais brigar. Por quê? Porque por intermédio das reencarnações, nós vamos nos eternizando e vamos mostrando de quem somos filhos, nós vamos melhorando. E aí, eu não vou mais ficar de olho no que o outro está ganhando. Percebeu? Eu não vou ficar mais com conversinha. Nossa, aquele lá chegou agora, tá ganhando a mesma coisa que eu, que cheguei às 8, às 6 da manhã eu cheguei, aquele chegou às 5 da tarde. Aí está errado. Por quê? Porque eu não vou achar errado. Eu vou achar que cada um tem o seu merecimento. E o merecimento, a sua chegada, é importante demais em todos os sentidos. Não importa a hora que nós chegamos. O que importa é que nós trabalhemos cada vez mais e melhor. Se ligou? Galera. Ok? Aqui eu passaria uma música, mas eu não vou passar porque quando a gente passa a música no Facebook, eles, assim, quase que imediatamente tira do ar, corta comentário, é um horror. Então eu opto sempre por indicar a música para que vocês possam assistir no YouTube. A música é Imagine, do John Lennon. Tem versões com legenda. É muito interessante e nos diz que mundo nós viveremos. Claro que lá está exagerado, porque fala que talvez não tenhamos mais países, religiões. Não, tudo isso é necessário. Mas nós teremos paz. Por quê? Porque respeitaremos a todos. Não importa como as pessoas sejam, o que sejam, como estão, não importa. O que importa é que nós as respeitaremos sempre. Ok, meninos e meninas? E aqui a bibliografia utilizada. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Bíblia Sagrada, um artigo da Marta Antunes Moura, que está no Portal do Espírito. E é claro, o Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, as imagens do Google, os vídeos do YouTube. E também não dá para passar a música, mas tem uma musiquinha que chama Jesus, Alegria dos Homens. Ok, meninos e meninas? E agora sim, é hora de nos despedirmos. A todos os que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado.
obrigado. Olha, aqui vai aparecer aqui vai aparecer alguns dados. Olha, o Zap do Manolo, barulhinho já foi, o Face do Manolo e o YouTube do Manolo Quezada. Se você ainda não conhece o canal do Manolo Quezada, vai até lá no YouTube, Manolo Quezada Palestrante, inscreva-se, clica no sininho para receber todas as notificações. A todos os queridos amigos de Birigui, de Noroeste Paulista, muito obrigado. Marcinha, muito obrigado a você, que tudo corra bem. A todos os que estiveram conosco nesta jornada, muito obrigado de coração. Fui!